Toda hora eu tenho que mexer o negocinho aqui. Abordagem terapêutica. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. A conversão consciente da energia agressiva em uma energia mais positiva, acolhedora. Começar a olhar os pontos positivos, né? Todos temos aí energias represadas dentro de nós que a gente vai ter que tentar dar um jeito para isso. Aprender a expressar suas insatisfações sem agressividade. É uma coisa que eu percebo muito nas pessoas que têm gota, sabe? Que as pessoas, assim, por nada, quando você percebe, as pessoas estão gritando, sabe, esbravejando e tal, e você fala, meu Deus, por que que ele não conversa com as pessoas? Todo mundo vai escutar numa boa. Não consegue. É mais forte que ele. Trazer o polo masculino, para a própria essência, para uma solução. Porque quando a gente está falando de polo masculino, de uma energia yang, né? Nós estamos dizendo de uma energia mais potente. Pronto, era um cabelo. Nós estamos dizendo de uma energia muito potente. Mas a energia potente, ela pode vir revestida de autoridade, de amor, e ainda assim ser uma energia potente. Nós não podemos associar a energia masculina sempre a só agressividade. Mas essa energia masculina, ela pode chegar cheia de diálogo, com bastante autoridade, com bastante amor, mas com soluções retas e simples. E isso ajuda as pessoas que têm gota. Coragem para trazer o conflito no âmbito estreito, doméstico, sem precisar afogar as mágoas. No meio dessas pessoas, nós temos algumas pessoas que têm bastante dificuldade com o etilismo, né? E o problema não é o beber, é o porquê bebe. Por que que a pessoa tem essa necessidade de beber? E isso é que precisa ser tratado. Ele não tem que afogar as mágoas. Isso é um negócio muito perigoso. Ninguém tem que afogar as mágoas. As pessoas têm que resolver e perdoar as mágoas. A resiliência ela é importante, porque a resiliência vai fazer com que a pessoa consiga contornar os problemas e seguir a vida dela adiante. E muitas vezes perdoar e até fazer daquilo uma coisa que ele achava que era enorme, tornar aquilo menorzinho para conseguir seguir. Providenciar calma e movimentação no interior para o exterior, para desatar os nós não resolvidos. Quantas pessoas não começam a ter alguns problemas reumáticos, como gota, depois de ter uma briga e falar assim, mas eu não peço desculpa mesmo. Fulano vai sair de lá e vai vir aqui pedir desculpas de joelho. Vai esperando. Adivinha quem é que está com dor? Vai resolver? Não vai. Então, precisamos ajudar essa pessoa a ter calma, a perdoar, a deixar as coisas para lá e seguir de fato, movimentar a vida dela. E o desenvolvimento interior com meios articulados de se expressar. Não só berrar, não só gritar, não só atacar. Por quê? Porque quem está com o organismo ácido, na hora de ter suas reações, elas serão ácidas, porque você está produzindo. Se você está produzindo ácido, energeticamente, você produz ácido porque você está ácido dentro. Então, isso tem que ser equilibrado. Não podemos também tirar a acidez completa. Um organismo completamente alcalino também não é legal. O que é legal? Equilíbrio. Porque a gente também não pode ser uma mosca morta e qualquer um pisar na cabeça da gente e falar, fica aí, faz o que eu quero. Não, pode parar. As coisas são bagunçadas em ordem alfabética. Medicamentos. O mais importante, maior drenador do ácido úrico, chama Ledum palustre, o Colchinum autumnale. É muito usado no agudo, com articulação extremamente vermelha e dolorosa. A nux vomica é uma pessoa friorenta e tem bastante acúmulo nos joelhos. Benzoicum acidum, complicações urinárias da gota. Porque, gente, se esses cristais ou essa acidez está dentro de você e ela vai sair, muitas vezes ela vai sair na urina e ela desce queimando
ou podem sair cristais. China rubra, sensibilidade articular ao toque. Licopódio clavato, gota crônica, dispepsia flatulenta. Sulfo é um bom vivan e vive cometendo excessos. Como diz um paciente que eu tenho, ele fala assim, é bom cometer excessos de vez em quando para poder cometê-los sempre. Porque se eu cometer um excesso muito grande, eu não vou poder cometer sempre. Então, eu tenho que cometer... eu tenho que cometer pequenos excessos para eu poder fazer sempre. Antimônio crudo tem problemas gástricos. Antimônio crudo, o pessoal estava até postando num grupo, recebeu esse nome porque ele era anti-monge. Ele fazia exatamente o contrário do que os monges faziam. Então, assim, o antimônio, ele é um bebedor, é um boêmio. Sarsaparrilha, para o metabolismo do ácido úrico. A sarsaparrilha é um dos melhores organizadores metabólicos que existem. Eu uso bastante. Pode mudar o slide? Todo mundo copiou ou tirou foto, algo do tipo? Arnica montana. Sensação de corpo moído. Às vezes sente dor no corpo inteiro por causa do ácido úrico aumentado. Brionia alba. Agrava com o movimento, que a gente já sabe que é a base do briônio. Calcária carbônica, obeso que transpira a cabeça, parecendo sulfuro, que também transpira a cabeça. Lítio carbônico, dores nos músculos perto do coração. Rododendron crisanto, tem muito medo de tempestade. Aí a gente já fala que são aquelas lesões de gota que dão a previsão do tempo, né? Vai chover, não sei o quê, tô sentindo dor, sinto pressão, esse tipo de coisa. Sepia officinalis, ondas de calor emotivas e extremamente frias. E urtica, em caso de crises que se repetem na mesma época do ano. Isso é importante. Se essa época não for logo depois das festas de Natal, Ano Novo, essas coisas, aí a gente olha com outros olhos. Se for, é porque é a época que todo mundo comete excesso mesmo. Ok? Podemos seguir adiante? Tendinite. Ninguém conhece ninguém que tem tendinite, eu tenho certeza. É a inflamação do tendão, que é uma estrutura fibrosa, como uma corda que une o músculo ao osso. Então, vamos olhar ali, ó, na figurinha, que tem um tendão normal, você vê que tem uma ligação do tendão para pregadinha no osso, que vai ligar até o músculo. Então, na tendinite, quando você olhar, tem umas bolinhas. E lá dentro das bolinhas está um vermelho. Esse vermelho é exatamente da inflamação. Isso prejudica todo o músculo e todo o movimento. Por isso que a pessoa com tendinite, quando ela faz o mesmo movimento toda vez, ela tende a ficar com tendinite. Nós começamos aí, muitas vezes as pessoas, lesão por esforço repetitivo, faz bastante tendinite. A inflamação se caracteriza pela presença de dor e inchaço no tendão e pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum no ombro, cotovelo, punho, joelho e tornozelo, que são articulações que a gente usa mais, né? Então, assim, a tendinite, na maioria das vezes, ela acontece por esforço. O tendão não é tão forte quanto o osso e nem tão elástico quanto o músculo. Portanto, no caso de sobrecarga, é a estrutura que geralmente mais sofre. Aí a gente vai lá, nós que já estamos nessas idades maravilhosas, 200, aí vamos lá no médico e ele vai lá e recomenda pra gente, por exemplo, testosterona. Aí você toma testosterona e acha que tá fortão. Vai pra academia e começa a pegar uns pesos maiores. E aí nós vamos ter um problema. Realmente o seu músculo vai suportar porque ele está tendo suporte de uma suplementação hormonal. Mas o tendão, ele não fica mais forte com a testosterona.
E se o músculo ele puxa muito mais, muitas vezes você vai fazer uma lesão no tendão ou uma tendinite. Porque você vai fazer um esforço muito maior do que você estava preparado. E isso a gente precisa ter em mente. O tendão, ele não consegue fazer todo e qualquer movimento. Por isso que a gente precisa sempre estar em movimento, mas movimentos sem esforços exagerados. Então, você precisa fazer alongamentos, né, ou um pilates, um yoga, como é o nome daquele trem? Tai Chi Chuan, esses assim que você está no movimento, é um movimento confortável para o seu músculo, confortável para a sua articulação, mas você consegue, sabe, mantê-la em atividade, porque se parar também, a coisa fica feia. Fatores de risco para a tendinite. Falta de alongamento muscular acaba sobrecarregando o tendão. Postura inadequada. Ninguém fica assim. Vocês conhecem alguém que fica assim? E com o celular agora? Gente, nunca se teve tanto problema de cervicalgia. Esse sim, agora, gente, é verdade, tá, Marcela? A gente vai ver na aula que vem. O pessoal só fica com o celular assim. Isso aqui, ó, faz uma tensão tão grande, porque tá com o celular assim. Aí isso aqui tudo, ó. Isso quando não fica assim, com a cabeça baixa. Isso aqui, todo o sistema, dói muito, porque a sua cabeça dependurada e você um tempão segurando a cabeça, isso você vai multiplicando pela pressão da gravidade, é um peso enorme. Então, assim, hérnia de disco aqui na cervical tá tendo, mas é assim, ó. E antigamente, vou colocar só eu. A gente digita assim. E os meninos digitam assim. Os dedinhos assim. Mas quem paga a conta são os que faz assim. Ainda. Mas os que digitam assim, aí eles começam a reclamar. Por causa do excesso de movimento. Aí eles começam a falar, tô tendo dormência na mão, tô tendo não sei o quê. Nossa, tá doendo aqui na minha mão, não sei o que é. Fala, é lá no celular. Mas minhas filhas falam assim, doeu o dedão do pé. Elas falam que eu falo que é o celular. Mas tô no meu direito de mãe, eu reclamo, quando for a vez delas, elas reclamam. Mas, caramba, é uma postura muito ruim. É um movimento muito repetitivo. O pessoal aí que foi bancário sofria muito com aquele negócio de ficar calculando lá não sei quanto tempo. O pessoal que era digitador, hoje em dia não tem mais tanta gente digitador, né? Hoje em dia você fala e o bicho escreve. Mas digitavam muito, então assim, muitas dores. Você pega o pessoal aposentado aí, pessoal de banco, é uma judiação. Movimentos repetitivos, principalmente nos computadores, tablets e celulares. E se antes a gente começava a mexer com essas coisas, né? Com calculadora, máquina de datilografia, uma coisa que existiu, tá bom? Eu fiz curso, tem diploma de datilografia. Hoje em dia as crianças começam a nascer, gente. Tem criança que já nasce com iPhone. Aí a gente já começa a ter uma tensão muscular, e aí quanto mais tem a tensão muscular do celular, do tablet, né, de todas essas coisas, menos atividade física fazem. Então, eu não tenho uma preparação, porque a molecada de antes corria pra caramba, fazia um bocado de coisa. Essa hora eu estava morta quando eu era moleca, porque eu já tinha corrido o dia inteiro no sol. Então, assim, eles não têm preparação e ainda fazem uma tensão muscular para alguns esforços desnecessários. E isso vai causar tendinite. Cada vez em pessoas mais jovens. A idade do paciente, com o passar dos anos, a circulação sanguínea para o tendão fica deficiente. Mas nós estamos tendo pessoas cada vez mais jovens com esse perfil. Tem alguém querendo entrar? Não, né? Não. O pessoal que assiste depois mesmo. Estresse, ninguém tem. Ocasiona contraturas musculares e fadiga. Ninguém tem estresse. Que isso?
Aí você vai lá no shiatsu, o neguinho coloca o dedo lá naqueles pontos, assim, quando ele dá uma apertadinha, você vai no céu e volta. Aonde ele vai tirando os nós musculares que você vai fazendo por causa do estresse. Então, você tá tenso, vai pegando aqui nas costas, assim, você fala, ai, vai, dói, ai, 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 ai. E aquele negócio, assim, endurecido, tenso, da musculatura que vai fazendo, a fadiga. Então, não é frescura fazer massagem, fazer shiatsu, fazer uma ventosa, acupuntura, para ir soltando isso, gente, porque senão isso aí vai parar onde? Atividades esportivas em excesso ou com técnica e material inadequado. Então, isso também pode causar lesão, porque não adianta você usar um tênis ruim para fazer uma corrida, um tênis que é, sei lá, um tênis pesado, um tênis que é esportivo assim de sair, de passear, e um tênis de fazer uma caminhada, por exemplo, é diferente, porque tem uma questão de absorção de impacto, e isso, com o passar dos anos, eles vão danificando algumas estruturas, isso pode causar muito problema também. Doenças autoimunes, onde as células de defesa do nosso corpo reconhecem os tendões como inimigos por engano e começam a atacar os tendões. Todos estão sujeitos a ter vários tipos de doenças autoimunes. Basta chegar no fator estressor e você começar a lutar contra si mesmo, entrar no processo de autossabotagem, que é bem fácil de fazer. Desculpa, foi para o lugar errado. Ai, meu Deus. Tendinite ou meu sono. Conflitos constantes escondidos por trás das racionalizações. O pessoal que tem tendinite, eles escondem muito. Racionalizam alguma coisa. Gente, é uma coisa muito associada à tendinite, que eu não coloquei aqui, eu acho, que é assédio moral. A quantidade de assédio moral que envolve uma tendinite é um negócio absurdo. E você vê, a pessoa ela faz tendinite porque ela não aguenta ir mais para aquele emprego. E às vezes acaba aposentada por invalidez, com 1/3 do salário dela, por causa de assédio moral. Quando você vai olhar o que está por trás da tendinite, entendeu? Não é necessariamente um esforço repetitivo. Ira constante, raiva acumulada e nervosismo contido geram atrito interno e inflama. Aí nós vamos chegar num outro patamar. Porque você, às vezes, está chateado com o pessoal do trabalho. Às vezes, acontecem coisas repetidas. Você trabalha com uma equipe ruim. Ai, gente, arranquei meu negócio. Você trabalha com uma equipe ruim. Você não vai para o trabalho feliz. Você vai para o trabalho achando ruim. Parecendo que você está indo para o corredor da morte. Mas você está indo trabalhar. E você faz isso 1 ano, 2, 3, e está concursado, ou sabe que está ruim de arrumar emprego, continua indo para o mesmo lugar, e é ruim para aquele lugar. Pode esperar, alguma coisa vai vir. O seu corpo vai cobrar esse preço. Então, assim, e muitas vezes, ser polido demais da conta também, não dizer nada do que está pensando, ficar muito contido, exageradamente contido no que pensa, sabe? É muito ruim. Porque a pessoa, ela, ao invés de gerar um atrito externo, vai lá, briga e se resolve e sai bem, sabe? Não, ela começa a brigar com ela mesma e fazer essas inflamações. Então, muitas vezes é melhor você ter válvulas de escape, nem que seja um saco de pancada em casa. Não é caro, em americanas.com tem. Eu tô... É verdade, eu fui falar um negócio uma vez de saco de pancada na sala de aula, o aluno ficou muito bravo, aí a Raimunda que trabalha comigo, ela falou assim, o meu marido comprou um, foi R$ 200 na americanas.com. Eu fiquei rindo. Eu não acredito que vocês compraram um saco de pancada. Eu falei, ele comprou um saco de pancada. Eu falei, é altamente terapêutico, ajuda. Incompreensão diante da atitude alheia. Então, assim, sabe quando você... Vamos entender, o tendão liga uma estrutura extremamente rígida a uma estrutura mais flexível. Então, ele está no meio disso, né? Então, o tendão, ele tem essa função, né?
de, de, de unir, sabe? E de repente ele olha a atitude de algumas pessoas, a pessoa, e ela não consegue entender. Ela fica assim, muito incomodada, mas não consegue resolver aquilo. E aí, essa incompreensão diante da atitude dos outros pode inflamar o tendão. Então, assim, eu já vi pessoas muito próximas que falam assim, mas por que que o fulano está fazendo isso? Mas como assim? Ele nunca foi assim, que não sei o que, e parará, fez uma tendinite aqui, ó, bilateral, mas horrorosa, quase rompeu por inflamação. Haja Nossa Senhora da Estafiságria. Só estafiságria para dar conta do negócio desse. Aí você fala, mas estafiságria não é para tendão, mas é para as emoções que causam isso. Sentimentos de desvalorização no que executa e vontade de fazer outras atividades que julga ser mais prazeroso. Então, eu faço uma coisa que eu não gosto, me sinto desvalorizado, tenho vontade de fazer outras coisas, às vezes até mesmo dentro daquela função, e não faço. Desejo intenso de parar, mas sente que não pode. Gente, sabe menino que quando tá aquela chuvinha, aí tem que levantar cedo e tá meio frio, aí ele olha assim, você acorda 6 horas para ir para a escola e o menino fala, nossa mãe, eu tô me sentindo bem. É o que a gente tem vontade de fazer na hora de trabalhar em alguns lugares. Mas não consigo. Tô cansado e não consigo um abono, não consigo uma folga, não consigo férias ou não é o suficiente. E aí você acaba fazendo a tendinite como um mecanismo de defesa. O que é importante na abordagem terapêutica da questão da tendinite, né? Colocar para fora os sentimentos que lhe fazem mal. Desabafar, retirar completamente o que machuca o seu coração a ponto de inflamar seus tendões. Então, assim, senta, gente, abre o verbo. Muitas vezes é terapia mesmo. Porque se você vai falar com uma amiga, com um amigo, o que vai acontecer? Eles vão querer dar um pitaco ao invés de só te escutar. Se você tem um bom amigo que te escute, beleza. Senão, o certo mesmo é terapia. Permitir que as pessoas sejam como elas querem ser. E conter o seu desejo de exterminá-las. Porque você fala assim, cara, mas não pode ser assim. Como que a pessoa fez isso? E tá. Deixa. Larga. Entendo, gente, no tendão você está segurando o negócio há muito tempo, esse troço começa a inflamar, a doer, ele está ali numa função de ligação, o músculo já está estressado. Solta, deixa aí. Perdoa, deixa que as pessoas sejam como elas têm vontade. E aí você consegue fluir sua vida e sarar a sua dor. Buscar atividades que lhe façam bem durante o seu tempo livre, né? Se você tem um tempo livre de qualidade, você consegue retornar para as coisas que você faz numa boa, sem tanto sofrimento. Praticar exercícios físicos e alongamentos para relaxar a musculatura e também para sair daquilo que te estressa. Porque muitas vezes eu estou muito tempo presente no lugar que me estressa. Eu vejo, tem uma pessoa que eu atendo que ela tem fibromialgia. E aí eu falo para ela assim, relaxa. Aí ela, eu não tenho como relaxar. Eu vou para casa, eu não suporto a convivência com meu pai. Eu vou pro consultório, né, ela é dentista, e o bicho tá pegando lá, e a unidade básica de saúde está horrível, e não tem com o que trabalhar, mas assim, ela não relaxa, ela não entende assim, cara, eu não vou conseguir mudar a unidade básica de saúde. Eu vou fazer o que eu consigo fazer dentro dos meus limites, e ok, e tá tudo bem. Então, assim, vai para 2 anos que ela tá tratando, agora que ela tá começando a falar assim, eu não posso resolver o problema do governo. Não, não pode. Você pode fazer aquilo que você é pago. Então, faça o que está ao seu alcance. Seja o melhor profissional que você consegue dentro das possibilidades que lhe é oferecido. E ok, a gente vai fazer o quê? Priorizar momentos de descanso e relaxamento mental. Muitas vezes as pessoas não priorizam o descanso, porque tem um sentimento de culpa que se descansar é porque eu sou uma pessoa inválida. Não estou fazendo a minha parte. Medicamentos.
Rustox, muitas vezes pelo excesso de treinamento, excesso de movimento da articulação, né? O estresse do excesso é Rustox. A rigidez articular que melhora com o movimento. Isso é muito próprio de Rustox. Arnica montana, a ruta grave, que é uma tendinite de inserção, sequência de entorse, contraturas, preferência por punho. Ruta grave, gente, é um remédio maravilhoso para um bocado de situações onde envolve tendão e nervos. Arnica montana, em consequência de esforços, com sensação de cama dura. Cáustico, deformação dos tendões. Muitas vezes com endurecimentos. Solano malacoxilon, periartrite calcificante. Então, aonde o tendão está lá inserido, vai ter também junto uma artrite que faz com que o tendão inflame junto. Amônio muriático. Sensação de tendões curtos. Calcária fluórica, com calcificações tendinosas, que causa extrema dor. Posso passar, tirar uma foto, conseguir anotar? Tranquilo? Se falar não, professora, eu aceito também, fiquem tranquilos. E lá vamos nós. Ah, não, não tinha mais remédio. Vocês conseguiram acabar de copiar? Só um segundo, por favor. Beatriz? Bursite. Bursite é a inflamação da bolsa sinovial de uma estrutura cheia de líquido que se localiza entre um tendão e a pele ou entre o tendão e o osso, com função de amortecimento e auxílio no deslizamento dos tecidos e sua nutrição. Então, a bursa, nessa figurinha, ela é essa que está em azul. E você está vendo, ó, que ela está ali fazendo um amortecimento entre o manguito rotatório e o acrômio. A causa mais comum da bursite é a repetição de movimentos em determinadas articulações ou posições que possam causar danos às bursas. A bursite é a inflamação dessa bolsa. Então, você entende assim, tem um líquido ali dentro que faz com que ele seja amortecedor. Quando ele inflama, ele pressiona de dentro para fora toda essa estrutura e vai causar uma dor intensa. Pode acontecer nas seguintes situações: lançar uma bola, levantar algo sobre a sua cabeça repetidamente. No caso, a gente está falando de uma bursite no ombro, tá? Tem essa figurinha que eu encontrei aí de como a pessoa, por exemplo, levanta um sofá. Como você levanta? Do jeito certo ou do jeito errado? Porque quando a gente começa a ter umas dores de crocância, para não dizer reumáticas, a gente percebe que a gente sempre fez do jeito errado. Então, assim, a gente precisa retirar um pouco do peso de alguns lugares e usar a questão física para que a gente consiga fazer alguns movimentos. Depois que você vai para o Pilates, você aprende bastante, viu? Apoiar-se em seus cotovelos por longos períodos de tempo vai causar um estresse aqui e causa um estresse no cotovelo. Ajoelhar-se por longos períodos de tempo. Não adianta fazer aí algumas penitências se você não está preparado fisicamente, porque você realmente vai arrumar dores físicas. Ficar muito tempo sentado, principalmente sobre lugares pouco confortáveis e com superfícies duras. Por quê? Porque nós temos as bursas no quadril também.
na inserção do osso da perna com o quadril. E aí ali tem uma bursa. Na verdade tem duas, né? Uma de cada lado. E eu vou dizer um negócio, eu já tive essas bichas inflamadas. Dói pra dedéu. É onde o filho chora e a mãe não vê. Algumas bursas, como no joelho e cotovelo, ficam logo abaixo da pele. E são esses os locais do corpo com maior risco de trauma que podem ocasionar a bursite.